Aí, gente, vocês querem saber de uma coisa? Bom, primeiramente aí, né? E aí, galera, tudo bem? Como é que os senhoritos, respectivos senhoritos e as respectivas senhoritas estão? Espero que esteja bem. Bom, espera aí, deixa esse noia maldito, filho das trevas, passar, né? O jeito. Aí, ó. Nem sei, né? Ainda bem que já passou. Enfim. Então, bom, deixa o avião também passar, né? É o jeito. Aí o avião, enfim, o avião aí. Bom, gente, então o negócio é o seguinte. Primeiramente aí de novo, né? E aí, galera, tudo bem? Como é que os senhoritos e as senhoritas estão? Eu espero que muito bem aí, diga-se de passagem, né? Até então. Bom, até mais a vez também. Bom, gente, então o negócio é o seguinte, né? Eu tava com, e ainda estou, né, com muitos pés atrás de falar sobre a corrupção no sistema judiciário nosso, né? A gente tem 3 poderes, né? Ou deveria ser assim, né? Engana-se quem acha que os poderes são harmônicos entre si, né? Os freios e os contrapesos, né? Que isso nem existe, né? Mas deveria existir. Então, gente, eu acho que o negócio é o seguinte. Como eu falei para vocês, são os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, né? E a nossa maldita Suprema Corte, né? Ela está no, como posso dizer assim? Bom, eu acho que ela deve estar atrás desse som, né? Dessa moto barulhenta. Enfim, então a nossa Suprema Corte aí, né? Que o, enfim, né? O coisa tenha, né? Ela faz parte do nosso sistema judiciário e do terceiro poder, né? O terceiro poder eu acho que é o judiciário, né? O primeiro poder é o executivo, o segundo é o legislativo e o terceiro é o judiciário, né? Enfim. Então, o sapinho aí, a Suprema Corte, o STF, né? Tantos outros nomes, né, que a gente dá aqui, eles estão no judiciário. Enfim, vai, deixa o carro passar, passou. Tá bom, posso agora? Acho que eu posso, né? E, gente, uma coisa é fato. Infelizmente, existe corrupção em todos os poderes, né? Eu ainda acho que como posso dizer assim, a corrupção tá bem menos no executivo, né? De certo modo. Pera aí, antes, deixa eu mostrar essa pipa aqui. Esse pipão aí, ó. Vocês conseguem ver o pipa? Acho que não dá pra ver não, né? Mas tudo bem. Então, voltando ao assunto, né? O poder tem corrupção em todos os poderes, né? Não só em um. Mas a gente pode falar também que tem bem menos corrupção no judiciário. Eu acho que em parte sim, né? Também a gente pode falar que como é mesmo o nome? Essas motos enchem o saco, enfim. A gente pode falar também que a corrupção que acontece no judiciário é uma corrupção que talvez menos prejudica o nosso país. Eu acho que talvez em partes ainda assim, gente, né? A gente ainda pode também pressupor por esse ponto de vista, né? Porque eu vejo que assim, a corrupção do executivo, né? Principalmente agora que o Lula voltou, e aí esses mais médicos aí que pra falar a verdade é mais escravos, né? Outras coisas aí que o Lula prometeu que ia voltar e era óbvio que ia voltar, né? Mas agora também que o pessoal não fala que isso tudo era teoria da conspiração dos bolsonaristas, né? MST voltando a invadir terra. Acho que no governo Bolsonaro só teve uma invasão de terra, né? Só pra vocês verem, enfim. Então mais médicos aí, que é mais escravos, né? Pra falar a verdade, enfim, o PAC, né? Essas outras coisas aí do desgoverno do Lula. O executivo fazendo corrupção, obviamente ele vai desviar para ele para deixar as contas dele mais ainda gorda, né? A conta bancária mais gorda, óbvio, né? No executivo também, aliás, no legislativo, né? Que são as pessoas que criam as leis, né? Eu tenho algumas ideias de propostas também, né? Acho que facilitar o Enem, né? As faculdades serem mais criteriosas para aceitar o aluno, né? Ou por
por pontos corridos ou por pontos de especificidade, né, da área que ela propõe, né, para o aluno atuar, né. Também aí ruas que são fragmentadas, né, ter a localização certa, né, Rua 1 e Rua 2, né, ou Gleba 1, Gleba 2, né, enfim, então também tem uns projetos. A gente acabar com os asfaltos Frankensteins que a gente tem no nosso país, né, também infelizmente, né, ou a concessionária, o recapeamento da via seja feita por completo e não ela ficar cortando, né, partezinha, né, parte 1, parte 2, né. Isso só dá-se a rua, né, quando a rua é fragmentada, agora não a estrada, né, onde os carros passam, né, as estradas, as ruas, o asfalto, né. Então é interessante isso daí, né. Bom, e enfim, né, essa basicamente é a estrutura, né, o executivo que executa, né, ele firma as leis, né, ele sanciona, e o legislativo que faz as leis, né, ele faz uma proposta, né, para que aquela lei vira, para aquela proposta de lei ela vire uma lei e todos passam a cumprir, né, de certo modo. E também a gente tem o judiciário, né, que deveria ser o guardião da Constituição, mas a gente sabe muito bem que o STF deixou de ser o guardião da Constituição. A única coisa que o STF sabe fazer é esse ativismo de merda que eles fazem para que os deputados, senadores, né, os demais se sintam pressionados, né, se sintam intimidados com aquilo que eles querem, e aí eles vão aprovar e sancionar as leis conforme os ministros que compõem o STF querem, né, conforme a consciência dos ministros que ali estão, né. Então isso que está sendo muito ruim para o nosso país, né, infelizmente. Então eu também acho que sim, gente, por mais que o executivo e o legislativo seja ruim, né, executivo é presidente, governadores, prefeitos, né, legislativo é senador, vereador, deputado, né. Então por mais que também esses sejam ruins, né, sejam problemáticos, acho que o principal câncer que está no Brasil ainda é a merda acho que vocês sabem o resto, né. Enfim, então, vamos lá, né? Vamos lá, voltando ao raciocínio, né? Então, gente, vamos dizer assim, eu acho que as piores coisas que acontecem, né? O Lula, ele pega o nosso dinheiro, ele investe lá num negócio, num fundo de países caribenhos, não sei, né? Dinheiro nosso indo para o país amiguinho dele, né, o Dias-Canel, né, ele pegou o Rio Grande do Sul inteiro debaixo d'água, esse maldito, ele pega leite em pó, em vez de mandar para o Rio Grande do Sul, ele manda lá para Havana, né, esse leite público, esse leite em pó, e se ainda fosse beneficiar algumas crianças que ali estão, né, até menos mal, né, mas vai saber se esse desgraçado desse Dias-Canel não vai pegar esse leite em pó, vender no mercado negro para fortalecer o governo dele, comprar arma, sei lá o que raio que for, né? Ou comprar joia para a esposa dele, né? Já que o pessoal gosta tanto de falar de joia, né? Então acho que basicamente é isso, né? No legislativo a gente também tem isso daí por via de partidos de esquerda, né? Que amam também essas ditaduras socialistas, né? Então essa é a verdade, né? Agora o que mais que eu ia falar pra vocês? Espera aí só um instante. Agora, gente, também tem uma corrupção no sapinho, né? Nesse já referido, porque muitos falam que eles têm escritório de advocacia, que eles dão palestra, que eles são professores na USP, tá, né? Mas você acha que juntando tudo isso daria para comprar esses Rolex caros que eles têm, essa coleção de Rolex que eles têm, né? Antigamente vocês podiam colocar aí relógios que os ministros têm, né? Tipo de relógio, de bolsa, de carteira, de terno, né? Então é tudo caro. E os caras comem lagosta toda hora, né? Lagosta, champanhe, né? Então acho que óbvio, né? Óbvio que de algum certo modo eles devem pegar dinheiro público também para lavar dinheiro público, não sei, para fazer isso, né? Bom, só que também eu acho que, sei lá, gente, eu acho que também a corrupção que tem no sapinho,
né? Também é do tipo, eu vou sancionar, obrigar os caras a sancionar uma lei que vai prejudicar o Brasil, mas vai beneficiar vocês. Em troca, vocês vão me dar tudo do bom e do melhor que existe nesses países desenvolvidos, né? Aí você pensa, sei lá, um perfume Chanel 5, né? Chanel 5 lá em Paris, né? Aí, em vez de um ministro aí da nossa Suprema Corte gastar, sei lá, 300 euros, né? Que custa esse perfume aí, né? Esse perfume chique, né? Ele vai pagar pela metade, ele vai pagar, sei lá, menos do que a metade, né? Sei lá, vai 140 euros, 110 euros, né? E aí eu também acho que é isso, eles tentam vender, né? Eles querem dar o nosso país de graça para que eles tenham benefício lá fora, né? Se bem que agora eu acho que em parte isso tá mudando, né? Porque eu acho que também é muito brasileiro que xinga eles e com todo o direito lá na gringa, né? Então também tem um aspecto nisso daí, né? Enfim, gente, agora também é muito mais, né? Um exemplo mais ainda clássico, acho que é esse daí do Banco Master, né, que está envolvido, obviamente, esse Vorcaro, né, esse banqueiro aí, ladrão, corrupto, safado, né, e também o Toffoli, né, o Alexandre de Moraes, outros também estão envolvidos no caso do Banco Master, né. Enfim, gente, eu em partes eu acho isso muito bom tá acontecendo, né, sendo exposto o castelo de areias deles caírem, né. Porque, sei lá, eu sinceramente, né, eu peço muito para Deus, né, eu gostaria que Deus muito nos dessem, né, ministros bons aí para compor o STF, ministros que amem o nosso país e que não queiram vender o nosso país por benefício próprio, por querer coisas boas para eles próprios, né, interesses escusos, né. Então acho que é isso aí. Eu me lembro bem que uma cena lá do Napoleão Novo que eles fizeram, né? Eles falaram lá que a Maria Antonieta, o rei Luís XVI, vendeu segredos de chefes de estado para outros países, né? Que por isso que foi um dos grandes motivos que eles grilhotinaram, né? Os dois, né? Então, se a gente for ver pela lógica, a gente tinha que, sei lá, grilhotinar trocentas vezes mais né? Tô falando metaforicamente, né? Pelo amor de Deus, né? Metaforicamente a gente tinha que fazer trocentas vezes mais, porque como que os caras podem querer prejudicar o nosso país de propósito, né? Assinar um monte de contrato, né? Induzir a assinar um monte de contrato, um monte de coisa ruim, que vai lesionar nós, que vai lesionar nós, né? Que vão prejudicar nós, só para que eles se beneficiem, né? Com tudo que há de bom e do melhor no estrangeiro, né? Nos países desenvolvidos, né? Então acho que infelizmente essa corrupção aí que também tá muito no judiciário, né? Eles não falavam, né? Eu acho que, por exemplo, né, igual eu falei para vocês, no executivo e no legislativo tinha sim, né? Desviar dinheiro, pegar tudo do bom e do melhor que nossa terra produz, né? Com o suor, né? O sangue e o suor derramado de milhares de brasileiros para beneficiar essas ditaduras, né? Com todo o respeito, né? Eu não gosto do governo deles, mas contra o povo não tem nada contra, né? Ajudar aí esses países aí que são ditaduras, né? Então isso daí faz com que essa corrupção seja pior ainda do que tem no judiciário, né? Mas o judiciário ele é errado, ele é espúrio exatamente por causa disso, ele é hipócrita, né? Porque é exatamente isso, eles pregam uma coisa, eles vivem outra completamente diferente, né? Eles querem ser aí tudo social-democrata, né? Você não vê esses ministros aí tirando férias em país lascado, né? Em Cuba, em Venezuela, em Coreia do Norte. Você só vê esses ministros, eles tirando férias lá nos Estados Unidos, na Europa. Eles não vão para país furreca, né? Vamos assim dizer. Enfim, gente, então eu acho que é isso aí, né? Eu tentei explicar aí sobre a corrupção no judiciário, né? Ela existe, sempre existiu, né? E basicamente é isso, né? Porém, eu ainda acho que não seja uma corrupção tão pior do que no executivo e no legislativo, né? Acho tipo assim, a gente pode ter as piores, só para fechar esse exemplo, né? Em fechar com chave de ouro.
A gente pode ter as piores desavenças, por exemplo, com Collor, né? O Fernando Collor de Mello, que foi um mau presidente, mas sei lá, em partes, né? O Collor fazia uma corrupção que só ia beneficiar ele, a família dele, ainda tudo que ele roubava ele deixava aqui, né? Eu acho que aquelas torneiras de ouro de 24 quilates que o Collor pegou lá da Serra Pelada, né? A Serra Pelada lá no Pará, ele deixou aqui no Brasil, né? Ele não teve a capacidade do tipo, ó, vou pegar isso, vou jogar lá para fora, né? Vou dar lá, vou dar de graça lá para fora, que lá para fora eu vou ter algum benefício, né? Algum benefício material, vou economizar muito lá fora, né? Então, nisso daí eu acho que o Collor foi bem menos pior do que qualquer um desses ministros aí recentes que a gente teve, né? Mas enfim, gente, então é isso, né? Tomara que Deus acabe nos dando bons ministros aí para compor a nossa Suprema Corte, que eles amem e respeitem o nosso país e não cometam, né? Esses tipos de corrupção e não queiram vender o nosso país para ter algum tipo de benefício no estrangeiro, né? Enfim, então fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, fui, gente, tchau.